Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Rick Slater e esse é o Acionista, onde eu falo sobre quadrinhos. E nesse episódio vamos falar do Carcaju, as 7 melhores histórias em quadrinhos do Wolverine, na minha opinião. Então, vamos nessa, porque eu sou melhor no que faço, mas o que eu faço não é nada legal. Muito bem, Xará. Vamos tentar de novo. E começando aqui pelo Arco da Selva do Walter Simonson com a fucking arte do Mignola, cara. Aventuras na Selva do Wolverine, uma história mega desconhecida, mas é muito boa, cara, porque é uma história totalmente intimista do Wolverine. É dividida em duas timelines, mostrando o que o Wolverine estava fazendo antes e o tempo atual, o que ele tá fazendo nessa tribo, cara. É meio que spoiler, a história é curta, então não vou falar muito dela, cara, mas basicamente é bem interessante você ver o Wolverine de um aspecto diferente, uma história mais contida ali, como por exemplo, a gente vê ele saindo de uma peça na Broadway, cara, é diferente, tudo bem que ele achou a peça uma merda, mas é uma coisa legal de ver o Wolverine fazendo fora do padrão animal dele, cara. O Simonson aí, escritor de Thor, conhecido como um dos maiores escritores do Thor, ele usa muito bem os poderes do Wolverine como ferramenta narrativa, cara. Por exemplo, a trama só começa porque o Wolverine cheira um corpo morto. E nisso ele já faz o link direto com a Terra Selvagem. Então teremos dinossauros nessa história, cara. O que pode ser mais legal que isso? Você exterminou os dinossauros de novo? Aí, toma. E a história se foca nele no retorno de uma tribo que ele já tinha conhecido por causa de uma garota. Wolverine, garotas, normal. Uhul! E essa história é bem legal, cara. A gente vê o Wolverine entrando pra essa tribo, ele tendo que provar o valor dele na força. E se não fosse só isso, tem um time cômico bem legal com o Wolverine, cara. Já que a tribo, eles endeusam coisas, né? O Wolverine chega lá, eles estão endeusando um isqueiro, o deus do fogo. E o Wolverine pega o isqueiro, acende o charuto e fica com a cara de badass. Eu sou o Wolverine, eu posso. Ninguém vai tocar no cabeludo. Então é uma história bem legal. O único ponto fraco dela é o final, o vilão final que escolheram, cara. É um vilão muito megalomaníaco para o tipo de trama contida que estava sendo colocado aqui. Se fosse um vilão qualquer, seria uma história muito mais fechada e reconhecida, cara. Não é uma história muito falada, mas é bem legal, um especial que realmente respeita o Wolverine, cara. E tem a arte do Mignola, várias splash pages de ação, e isso torna tudo melhor, cara. É uma história que vale a pena e você encontra facinho aí na internet. Só basta se provar um bom caçador. Deadpool, o bom, o mal e o feio, cara. Sim, uma clara referência aos filmes do Leone com Clint. E na verdade nessa posição eu ia colocar o Wolverine Destructor, mas eu queria uma coisa mais inusitada. E como todo mundo deve conhecer o Wolverine Destructor, eu resolvi colocar uma história do Deadpool, que olha só, tem o Wolverine. Então tá no contrato. Cara, que história legal. Basicamente a Marvel vendeu essa fase do Deadpool, cara, como a fase do Deadpool escrita por roteiristas de comédia, cara. O que não foi uma boa ideia, porque no começo eram basicamente sketches com referências e o Deadpool no meio delas, cara. Foi a partir da edição 7 que eles tiveram uma epifania e perceberam, a gente tem que contar um arco de história, cara, porque o Deadpool, ele tem escadas pras piadas dele, não é simplesmente ele é engraçado porque ele é, tem um jeito próprio de trabalhar com ele. Você espera que o Deadpool vá pra uma sitcom, você não espera que o Gavião Arqueiro vá pra uma sitcom, isso é inusitado pra caramba. Dá um tempo, cara, eu acho que não precisa disso, as coisas podem ser bem mais... Então, eles tiveram essa epifania, o Gary Duncan falou, vamos dar um arco próprio, cara, e vamos contar histórias legais. E aqui, em o bom, o mal e o feio, cara, o Gary Duncan ele fez duas timelines. A primeira se passando nos anos 70, onde o Deadpool tem um Black Power muito legal. Ele até encontra o Luke Cage e o Punho de Ferro naquele estilo retrô deles, muito maneiro. Mas basicamente ele se apaixona por uma garota e ele tem um forte relacionamento lá, cara. E aí ela tem um link com a timeline do futuro, que é da atualidade, que é onde o Wolverine entra, no caso. O Deadpool ele descobre um novo projeto Arma X sendo feito, cara, chamado Projeto Arma Extra. E é nisso que o Wolverine entra. Logo, amigão, sou eu, Deadpool. Na verdade o Wolverine é sequestrado junto com o Capitão América e o Deadpool, mas spoilers. O escopo da obra é que o povo da Coreia do Norte está sendo usado como cobaia para tentativa de recriar X-Men, cara. E é muito louco, porque é meio creepy e ao mesmo tempo é engraçado. E o final é meio... como eu posso dizer? É muito sensível, cara, porque é uma história de comédia e você não espera o final daqueles. Mas é bem legal ver lá o Wolverine coreano, tem um diálogo com o Wolverine normal, o Noturno coreano, cara. É uma história bem maneira e o Wolverine tem um arco próprio dentro dessa história que é muito foda. Além dos diálogos dele com o Deadpool e o Capitão América toda essa história, porque o Deadpool é fã dele, ele queria ser o Capitão América no caso. Cara, essa história é muito maneira e fique esperto porque no volume 3 dos Encadenados da Nova Marvel do Deadpool vai vir nesse arco aqui. Então fique esperto porque foi considerado pelo Comic Book Resource como a melhor história do Deadpool de todos os tempos. Então vale a pena porque é diferente e é muito legal. E o Wolverine tá nele.
Wolverine em algum lugar do passado, cara. Essa escolha foi meio difícil, cara, porque o Larry Hama é um dos maiores escritores do Wolverine, cara. Então escolher um arco específico dele, ou uma história, uma edição específica que ele escreveu, cara, é muito difícil. Ele é um dos meus escritores favoritos como personagem, lá do Claremont e do Byrne, cara. Mas, meus amigos, é muito difícil escolher alguma coisa do arco dele, porque ele foi o cara que levou o Wolverine em várias instâncias, cara. Ele colocava o personagem como o engraçadão da festa ou o mais depressivo do asilo, cara. E ele fazia muito bem isso, as histórias dele eram muito contidas dentro dela. Podia ser uma história do Wolverine simplesmente catando um capanga no meio da rua, uma história inteira assim, ou o Wolverine na floresta caçando mercenários, ou explorando o passado do Wolverine. Se você for uma criança dos anos 90, cara, antes de X-Men Origins, essa droga toda, deles darem o passado definitivo pro Wolverine, era muito legal você saber um pouco do personagem, um pouco do que ele era no passado. Você sabia que o Wolverine era velho pra caramba, então isso dava um deus ex machina incrível pra criar roteiros em qualquer época do tempo. Era uma coisa super legal. Então o Wolverine não ter um passado definido era muito importante pro personagem ter essa gama de importância e que deixava ele tão legal. E o Larry Hama sabia aproveitar isso como ninguém, cara. Além de que ele escreveu um dos melhores arcos do Wolverine, que é a morte da Mariko, ou a morte na família, esse título super clichê. Mas, cara, era muito importante, porque depois dessa fase ficou meio capenga as histórias e muitos fãs não gostam, mas eu acho muito divertido. E a história que eu mais gosto dele tá após essa fase, que é após a morte da Mariko, que vem o Sem Lágrimas para Chorar, que é uma fase meio deprê do Wolverine, onde ele vai lembrar um pouco do passado, e tem a fatídica história do implante de memória, que é recorrente aí, e bem que o Origem podia ser um implante de memória. Não ia ligar não, cara. Tô falando sério. Depois da morte da Mariko, o Wolverine entra numa depressão, cara, que ele começa realmente a revirar o passado dele inteiro, o implante de memória, o que era real, o que não era, entra numa loucura do caramba. Os X-Men tentam ajudar ele, a Jubileu principalmente, que é a padawan pupila dele, a Youngling ali. Eles tentam realmente ajudar o Wolverine, e a gente vai vendo muito do passado do Wolverine. A gente vê ele em Cuba caçando comunista, a gente vê ele no Teen X, tem vários momentos do programa da Arma X, com outros diálogos, outros momentos sendo esclarecidos ali pelo próprio personagem, e tem a história que foca no passado do Wolverine, aonde ele realmente quer dar um ponto final nisso, que é o Em Algum Lugar do Passado, cara, que é uma história muito bacana, que é onde simplesmente o Wolverine quer extravasar a raiva dele, cara. A história simplesmente começa com ele entrando na sala de perigo e colocando hologramas de coisas que ele já conhece pra simplesmente espancar, cara. É quando ele percebe que ele realmente tá vendo coisas do passado dele, cara, e ele não sabe o que é real e o que não é, e a história se evolui nisso. É uma história que começa com muita ação e no final a gente tá vendo simplesmente várias páginas de diálogo do Wolverine com a Raposa Prateada, um dos maiores amores dele. É uma história muito boa e o final dela é muito emotivo, cara, porque é um final mais um respiro pro Wolverine depois daquelas 6 edições que ele tava puto da vida. Meus amigos, o Larry Hama, ele sabe realmente construir um roteiro que te deixa preso até o final, e com certeza ele é um dos maiores escritores do Wolverine. Então a fase dele, principalmente Em Algum Lugar do Passado, é uma das minhas histórias favoritas. Eu colocaria ela em primeiro lugar, cara, mas como ela tem os seus altos e baixos e uma edição só, não dá pra construir todo um legado inteiro, mas é uma história muito boa e com certeza é uma das minhas favoritas. Wolverine Procura-se Mística, cara, que é só um arco escrito pelo Jason Aaron. Então você sabe que essas garras aqui vão cortar muita coisa. Simplesmente um dos arcos mais impressionantes do Wolverine que já foi escrito em todos os tempos, cara. É uma história que é tão tensa quanto Sicário e faz você lembrar de qualquer coisa que não te deixe respirar. É bem legal, cara, mostrando ali o Wolverine numa caçada mística no meio do Oriente Médio a pedido do Ciclope. Se passa depois do Complexo de Messia, onde, quem leu, spoiler, a mística traiu todo mundo. Ela traiu primeiro os X-Men com o Sinistro e depois traiu o Sinistro. E o Ciclope ficou puto com isso, não só ele, principalmente os X-Men inteiro, cara. Ela ferrou com a Hope e teve que mandar todo mundo pro futuro. Mas aqui, basicamente, o Ciclope manda o Wolverine em uma missão solo, porque é o Wolverine, cara. Ele manda, vai matar a mística, cara. Vai lá e acaba com essa mulher. E o Wolverine lá com um sorriso no rosto, de bom grado, pode deixar, meu chapa. E essa história começa basicamente assim, cara. Ela se divide em 2 timelines, como qualquer história do Wolverine. Quando ele vai caçar alguém, tem que contar uma história passada com eles, que se passa em 1920, mostrando uma relação amorosa ali com a Raven, cara, a mística no caso. E essa história aqui, cara, o Jason Aaron, ele não é só o cara da violência, ele realmente ele dá um sentido pra ela. Basicamente ele usa
tudo que o Wolverine aprendeu em uma trama, cara. O Wolverine é um cara inteligente, ele é um caçador nato, mas não é fácil caçar uma mulher quando você só pode usar o olfato, já que ela tá no Oriente Médio, Irã, Iraque, e pode ser qualquer um. E essa história de caçada sem limites, o sentido da caçada, cara, é explorado ao máximo. E a inteligência do Wolverine é muito bem testada. Ele tem que ser feroz quando ele tem que ser, e ele tem que ser calmo quando ele precisa ser calmo. Tem uma parte aqui, não é spoiler, mas o Wolverine, para ele entrar numa base, ele basicamente pensa em se explodir para se fingir de morto e o corpo dele ser levado lá para dentro. Então você nota um certo raciocínio do nosso camarada com garras peludão. Isso é muito legal, cara. A história vai de ápices e ápices, momentos catárticos ali, de lutas, realmente facada na cara, sei lá o que mais de escrotidão que o Jason Aaron pode oferecer em uma história de um cara que tem facas na mão. Wolverine e o velho Logan. Sim, a renomada história do Mark Millar, cara, que coloca o universo Marvel 50 anos no futuro, mostrando um Wolverine velho e decadente, cara. Que história legal, mesmo que algumas pessoas achem ela superestimada demais, eu considero ela legal pelo simples fator do replay, cara. Não importa quantas vezes você vá ler isso daqui, reler, vai ser sempre muito divertido, cara. Além do emaranhado de referências que o Millar usa pra construir o esqueleto dela, pra dar um corpo, cara. Tem muitos imperdoáveis, westerns com o Clint, inclusive o Wolverine parece muito com o Clint, principalmente no começo. E claro, a referência a Mork, que todo mundo que lê a sinopse fala. Parece Mad Max, cara. Lembra muito Mad Max. Claro, tem tudo de Mad Max. Desertos, carros, sociedade distópica totalmente decadente, onde os fracos não têm vez. E claro, esse mundo pós-apocalíptico muito legal, visualmente marcante, com a arte do Mac Niven. História legal, e o Mark Millar apresenta o Wolverine, cara, totalmente pacifista, velho e decadente, totalmente lesado, cara, por uma coisa que aconteceu no passado dele. Ele não coloca nem as garras pra fora mais, nem pra lutar, cara. Ele tem uma família que ele protege, e claro, eles são extorquidos toda semana, ou todo dia, se duvidar, pela família do Hulk, uns hillbillies, rednecks, desgraçados, escrotos pra caramba, cara. A única coisa que eles têm de legal é o fantástico carro que eles usam, cara, vandalizado. E essa referência só perde, cara, pro Bug-Aranha que o Gavião Arqueiro cego dirige, cara. Então, essa história aqui nada mais é do que uma road trip de vingança, cara. O Wolverine e o Clint vão desbravar essa nova América aí, que é tipo feudos agora. Lembra até um pouco Duna, cara, que tem esses feudos que foi dividido em partes. Tem, cada vilão fica com uma parte, controla ali o seu reino próprio. E tem o presidente, o imperador desse mundo, que é o Caveira Vermelha, cara. Que história legal. É muito importante falar que essa HQ ela não tenta ser a melhor HQ do Wolverine, ela simplesmente quer ser uma HQ legal, uma HQ de efeito, que você vai ler e vai se sentir bem. Não, ela não tenta ter um roteiro espetacular ou que vai te fazer pensar muito mais além dela. O Lemire tá tentando fazer isso, expandindo, mas cara, o que o Millar coloca aqui é simplesmente diversão. É que nem você estivesse jogando um pouco de Fallout do seu jeito, só que aqui com um roteiro totalmente scriptado. E claro, o último filme do Logan que tá pra estrear já vai usar ela como base bem de leve pra escrever seu filme Logan. Cara, é uma das melhores histórias do Wolverine, tem um universo legal, as perguntas que ela cria, cara, o que aconteceu com os heróis, com os vilões, com seus legados, com tantos outros heróis e vilões do universo Marvel que a gente gosta, nos 50 anos do futuro, totalmente destruído, cara, onde os heróis se perderam. Fudeu de vez! Tem até uma estatística legal que pra cada um herói existem 10 vilões, então não é nenhuma resistência mais, é mesmo uma submissão pra você ainda tentar viver nesse mundo, cara. Então é uma coisa bem legal. E temos o nosso amigo Logan aqui, velhaco, totalmente acabado, indo em busca de respostas e vingança, cara. Que história legal, violenta pra caramba, e tem arte do Mac Niven. O velho Logan é uma das melhores histórias do Wolverine. Tô certo. Eu sou o melhor no que faço, mas aquilo que eu faço não é nada legal. Assim começa Eu, Wolverine, o aclamado arco do Claremont com a arte do Frank Miller na época que ele ainda sabia desenhar. Boa, Frank Miller. Aqui o Claremont joga o Wolverine no Japão, o cara vira um gaijin que tem que ser inserido nessa cultura que é totalmente o oposto dele, que pega serenidade, honra, harmonia. Pra você ter ideia, já começa com o Wolverine enfrentando o urso pra mostrar o quanto ele é desorganizado e feroz, cara. É uma história muito bacana e claro, acho que todo mundo entrou no consenso, a arte do Frank Miller é o chamariz dela e é muito boa, cara. Ele praticamente aperfeiçoou tudo que ele já tinha feito no Demolidor, cara. Ele adaptou melhor os takes cinematográficos que ele gosta tanto, de filmes noir, neo-noirs e, claro, coreografias de batalha em arte sequência, cara.
Essa HQ que depende das batalhas, porque é batalha atrás de batalha de todos os tipos, com espadas, garras do Wolverine, com arco e flecha, é muito bacana. E claro, o roteiro do Claremont que engajou vários bordões aí na boca do povo, cara. Eu sou melhor no que faço, mas aquilo que eu faço não é tão legal. E apresentou vários personagens super interessantes. A Mariko, um dos maiores amores do Wolverine, a Yukio, que também é amor do Wolverine, e sidekick muito bacana. Os Yashidas em geral, o Shingei, cara, colocando o Wolverine nessa jornada onde ele vai se descobrir um homem honrado, cara. É muito legal você ver o Wolverine porque ele já começa como um cara totalmente desorganizado na batalha, que não sabe realmente se comportar numa batalha de verdade, ele simplesmente vai pra cima. E cara, é muito bom você ver o Shingei ensinando como é você ser um mestre do combate, cara. Não é simplesmente você ir pra cima, é realmente você respirar, entender o adversário, conhecer o campo de batalha. Tem várias instâncias pra você realmente ser um bom adversário, um cara honrado. E essa história apresenta tudo isso, além de ser frenética pra caramba e mostrar um lado mais urbano do Wolverine, cara. Realmente, tem muita coisa legal. E o roteiro, cara, não é uma história simplesmente legal. Ela é muito interessante de você acompanhar, porque ela não perde o ritmo, ela não perde o pique. Até porque é uma história bem curta, 4 edições, e fora que tem outras edições que é a do casamento, que tá nesse calendário aqui, mas não faz parte do Eu Wolverine. Que nem se chama Eu Wolverine no caso, cara, só Wolverine. É uma história bem legal, Frank Miller se comporta muito bem nela, que tem o roteiro do Claremont e é uma das melhores histórias do Wolverine. Pena que adaptaram para Wolverine Imortal drasticamente. Se não fosse aquele terceiro ato com aquele samurai de prata robótico, Transformer, cara, seria um filme muito melhor, cara. Se acabasse ali na luta com o Yashida, cara, ficaria muito, muito melhor. Então, o Wolverine é uma das melhores coisas do Wolverine. Só não é obra-prima porque a obra-prima vem a seguir. Wolverine e Arma X, cara, a obra-prima do Barry Windsor Smith, que nos apresenta como Logan ganhou suas famosas garras de adamantio. Antes de Atração Fatal, de mostrar que o Wolverine tinha garras nos ossos, antes de Origem, saber qual era a origem definitiva do Wolverine, cara, a gente não tinha nada. E isso foi apresentado. Uma história de terror com o Wolverine, cara, lembrando aí os slasher movies dos anos 80, Jason, Massacre da Serra Elétrica, Halloween, cara. E claro, a referência mais óbvia, Predador. Portanto, é uma história que se faz interessante, cara. Pra você ter ideia, o Wolverine passa a HQ inteira sem falar praticamente nada. E essa história de terror é construída em vários atos, com seus flashbacks, até o experimento, o teste, testando esse animal. E quando esse animal se liberta, meus amigos, aí a história só cresce. Uma história que tem personagens super interessantes, como Cornelius, que é o comandante do projeto da Arma X. E, cara, que história legal, narrada com essa arte espetacular do Barry Windsor Smith, cara. Por isso que é a obra-prima do Wolverine. Tanto em roteiro quanto em arte, ela é espetacular, cara. Mostrando a visão do cara, do que é realmente você ser um animal tentando ser adestrado, cara. Controlado, realmente você ser forçado a matar sem querer. A gente encontra o Wolverine, cara, sozinho, ele é sequestrado e ele é levado à força para esse projeto. Lá no meio descobrem que ele é um mutante. E aí, cara, daí pra frente é uma história mega simples, mas o roteiro é tão engajado pra você contar essa história, cara, que é espetacular. Essa HQ é tão importante, cara, que várias outras mídias tentaram pegar essa origem das garras de adamantio do Wolverine. O filme péssimo lá, o X-Men Origins, tentou pegar essa parte porcamente. O jogo já fez muito bem. Tem o X-Men 2 também, que adapta essa parte. E nas animações, X-Men Animated Series também pegou essa parte, só que lá não pode ter tanto sangue quanto tem aqui. E que é HQ sangrenta, cara. Essa história é muito bacana, tem personagens excelentes, o Wolverine tá espetacular, totalmente animalesco, uma história de terror e, claro, o principal na arte que narra ela, cara. O Barry Windsor Smith se sai muito bem aí de Guerra das Armaduras, tantas outras histórias. Isso aqui é espetacular, cara. Wolverine e Arma X é uma das melhores coisas que o Wolverine já teve, cara. É a obra-prima do Wolverine. Realmente é uma história espetacular, cheia de coisas que você realmente vai gostar e se lembrar pra sempre, cara. É uma história que você lê e não se esquece. Se colocar na estante, você sempre lembra dela. É uma das primeiras coisas que você lembra quando você pensa no Wolverine, cara. Então, Wolverine e Arma X é espetacular. A melhor história do Wolverine, a obra-prima. E totalmente legal. Awesome. Wolverine é um personagem legal? Sim. E tem uma história legal? Sim. A Marvel tem clássicos? Esse é um deles. Arma X.